Olá! Em prosseguimento ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, neste vídeo damos início ao estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, iniciando com o estudo de Poder da Fé. Allan Kardec coloca uma passagem de Jesus, onde esse assunto é tratado. Quando ele veio ao encontro do povo, um homem se lhe aproximou e, lançando-se de joelho aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade do meu filho que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Jesus respondeu dizendo: ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui esse menino. E tendo Jesus ameaçado o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou são. Os discípulos vieram então ter com Jesus em particular e lhe perguntaram: por que não pudemos nós outros expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus: por causa da vossa incredulidade. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Esta passagem está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Allan Kardec faz aqui vários esclarecimentos sobre a fé, mas ele destaca o aspecto que está tratado na passagem de Jesus, que é o sentido moral da questão. Ele tem uma frase que ele diz assim: as montanhas que a fé desloca são as dificuldades, as resistências, a má vontade, em suma, com que se depara da parte dos homens, ainda quando se trate das melhores coisas. E ele prossegue ampliando o alcance. Ele fala assim: os preconceitos da rotina, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo e as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho a quem trabalha pelo progresso da humanidade. Então, aí está a ação da fé. Há outros aspectos da fé que também têm uma ação transformadora, não é? A partir desta certeza inabalável de que aquilo que se procura fazer acontecerá. Né? Mas Allan Kardec dá destaque a estes aspectos aqui, que é o comportamento íntimo das pessoas que podem ser modificados através da fé. Aqueles que causam embaraço no progresso espiritual. E ele faz uma comparação entre como que nós nos comportamos ante a fé. Ele estava falando com os seus discípulos, orientando que eles não conseguiram por causa da incredulidade. Se a pessoa não acredita, aí então não consegue.
Porque quando você acredita, você tem aquela certeza, não é nem, eu até me atrevo a dizer, não é nem crer, é saber. É uma determinação de certeza. Não é? Ele faz uma diferenciação na questão desta certeza, no grau de certeza. E ele então classifica a fé segundo esse grau de certeza. Ele fala assim: a fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem se vençam os obstáculos, tanto nas pequenas coisas como nas grandes. Da fé vacilante, aí ele já está fazendo a comparação. Da fé vacilante resultam a incerteza e a hesitação de que se aproveitam os adversários que se têm de combater. Essa fé não procura os meios de vencer, porque não acredita que possa vencer. Então, há esta orientação de Kardec que nos leva a compreender a nossa posição íntima, se é uma fé robusta ou a fé vacilante. O caso dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, naquela ocasião ainda não eram apóstolos, eles tinham uma fé vacilante, tanto que ele fala por causa da incredulidade. A pessoa não tinha certeza que poderia promover a cura daquele menino. E ele volta mais adiante no texto, Allan Kardec, a enfatizar esta diferença, que são as duas posições possíveis. Ele fala lá: a fé sincera e verdadeira, olha que interessante, como que a gente pode identificar quando a pessoa tem uma fé verdadeira ou vacilante. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Faculta a paciência que sabe esperar. Porque, tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Olha a certeza. Se a pessoa tem certeza, ela não precisa ficar ansiosa, não tem sentido. Então, essa pessoa tem uma fé verdadeira ou robusta, não é? A fé vacilante, aí ao contrário, sente a sua própria fraqueza. Quando a estimula o interesse, torna-se furibunda e julga suprir com a violência a força que lhe falece. Nós vemos isso todo dia. No nosso dia a dia está presente. A pessoa é calma, resolve as questões, tem a certeza da obtenção do resultado previsto. Aí advém de uma fé, pessoa calma, serena. Agora, a outra que está vacilante, é furiosa. Ele deixa uma frase aqui no final deste parágrafo, ele diz assim: a calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Então, nós já podemos distinguir, vamos olhar para nós. Não vamos falar do outro, vamos falar para nós. Qual é a nossa posição? Qual é a categoria, vou chamar assim, da nossa fé? Ela é uma fé sincera e verdadeira ou é uma fé vacilante? Depende. Se nós formulamos uma pretensão
e aguardamos com calma, com serenidade, isso advém de uma certeza de obtenção, é uma fé verdadeira. Agora, se a outra pessoa é impaciente, não é? Ou nós nos colocamos impacientes, violentos, não é? Agressivos e tudo mais, denota fraqueza e dúvida de si mesmo. Aqui, no parágrafo seguinte, o Kardec traz uma questão fundamental no processo que resulta da fé verdadeira. Olha só, cumpre não confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se conjuga à humildade. Aquele que a possui deposita mais confiança em Deus do que em si próprio, por saber que simples instrumento da vontade divina nada pode sem Deus. Por essa razão é que os bons espíritos lhe vêm em auxílio. A presunção é menos fé do que o orgulho, que é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos malogros que lhe são infligidos. Porque o que acontece é que nós temos a nossa personalidade, nós como seres encarnados, nos munimos de uma série de defensivas psicológicas provenientes do ego. Né? Então, o instinto de conservação, o instinto de dominação de território, o instinto de toda a natureza. Isso é vacilante, porque ele não é eterno, muda. Os aspectos da nossa personalidade que advém do ego são aspectos que mudam. Se eles mudam, eles não são causa. Agora, a humildade é exatamente a nós isolarmos de nosso íntimo esta manifestação de desejo, de anseio, de aspectos mutáveis que advêm do ego. A humildade advém da nossa força como seres eternos, da comunicação que advém de nós como espíritos eternos. E como nós como espíritos, no sentido de espírito puro, não estou dizendo apenas a pessoa desencarnada, porque a pessoa desencarnada também tem um corpo material. Ele se manifesta através da forma, está sujeito às mudanças do tempo. Não é disso que fala. O espírito que fala aqui é o ser divino que vibra no âmago de todos nós. Este ser divino, que é a nossa natureza eterna como espírito, está em permanente comunhão com Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas. Ora, quanto mais comunhão com Deus nós estamos, e mais esta comunhão ela se manifesta no nosso mundo de relações, mais nós estamos em relação com a causa primária de todas as coisas. Então, a fé verdadeira é o grau em que nós, como espíritos, temos esta ascendência sobre a nossa personalidade. Isso é definido como humildade. Então, a característica da fé verdadeira é proveniente de uma pessoa humilde que confia mais em Deus. Quando ele diz confia mais em Deus, ele está isolando os anseios do ego, que evoca em seu interesse os instintos de dominação, os desejos, os apegos que são mutáveis. Estes não transformam.
Há o poder da mente, que mobiliza fluidos que podem também promover modificações no mundo mutável, no mundo material, que é o que ele fala a seguir. Veja só. O poder da fé, que é o título do item, poder da fé, se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua sobre o fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades, ele dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que a um grande poder fluídico normal junta ardente fé, pode, só pela força da vontade, pela força da sua vontade, dirigida para o bem, olha a ligação com o Espírito, é o nosso ser divino, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeito de uma lei natural. Tal o motivo porque Jesus disse a seus apóstolos: se não o curastes, foi porque não tinhais fé. Porque Jesus já vinha ensinando a eles há algum tempo a respeito do reino dos céus. Então, esta certeza na existência do reino dos céus, esta convicção inabalável faz com que nós, através do amor de comunhão com aquele que sofre, venhamos a interceder, atuando nos elementos de natureza material que provocam a doença, fazendo a sua transformação para a perfeição que lhe é característico. É só o bem, o quanto mais puro, mais a ação é efetiva, é definitiva. Então a fé, ela está associada não só ao poder da mente, da vontade, que são poderes naturais da pessoa, mas aquele transformador de cura definitiva, transformação definitiva dos processos de natureza material e moral, esse advém da humildade, da confiança em Deus. Ficam estes breves comentários, essas ligeiras leituras do ensino de Allan Kardec a respeito do poder da fé, e encerramos este vídeo neste ponto para retornar no próximo vídeo com a continuidade do estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, com o título A Fé Religiosa, Condição da Fé Inabalável. Até lá, então, que Jesus nos ampare e nos fortaleça a fé.